Para pensar da seguinte forma, como ela falou. Às vezes existem situações, gente, por isso nós acho que hoje nós enfatizamos muito o contexto de ler a Bíblia diariamente. Porque hoje está acontecendo nós estamos vivendo um momento na vida cristã de muito engano. De muito engano. Entendeu? Olha, Jesus Cristo aqui está falando para a pessoa assim, ó, ele duvidou, ele deu a ordem, vai lá, batiza no meu nome, vai lá, faz discipulado no meu nome, vai lá e faz isso no meu nome, eu tenho autoridade para dar para vocês, né? Nesse sentido, e às vezes a gente acaba se colocando em uma situação onde só, por exemplo, um pastor pode batizar, só às vezes um pastor pode fazer um casamento. Nós colocamos essa situação e na realidade as coisas não são assim. Deus nos ensina que Ele é a autoridade, Ele é o Senhor, Ele está sobre todas as coisas, Deus está sobre todas as coisas, e nós, como seus filhos, nós fazemos o ID de Jesus Cristo. Entende assim o que eu quero dizer para vocês? Porque é isso que é interessante, o cara duvidou, mas mesmo assim Jesus confiou. E às vezes tem situações que as pessoas colocam assim, ó, você não é digno o suficiente para poder fazer isso. Isso não vem de Deus, isso não é de Deus, porque falha, todos nós temos. Erro, todos nós cometemos, né? Mas Jesus Cristo nos dá autoridade para nós fazermos discípulos nesse contexto que a gente pegar aqui, e é uma ordenança, né? Ele ressuscita e dá uma ordem para o povo. Se você ama a Deus, você cumpre a vontade do Pai. Eu acho que assim, em termos práticos, se você perguntar, mas como que eu posso discipular, né? Eu acho que assim, vale primeiro você observar quem são as pessoas próximas a você, alvos do seu cuidado e do seu amor. Por quê? Gente, o discipulado, ele é o que eu penso assim, o meu pensamento, tá? Ele é a continuidade de um ensino. Você perpetua o ensino através de um discipulado. É quando você vai passando de pai para filho, ensinos, valores, né? Os pais, por exemplo, com os filhos, quando eles estão ensinando, olha, seja educado, trate bem, né, uma mulher, trate bem um homem, seja respeitoso. Isso é um discipulado. Você está passando para o seu filho como ele tem que agir durante toda a sua vida. E aquele ensino que ele receber, ele vai levar por toda a vida. Se ele vai praticar outra coisa, mas ele vai sempre se lembrar do que ele foi ensinado a fazer. E o discipulado, ele é isso também. Por exemplo, tem pessoas que, exemplo, às vezes um pastor não vai conseguir chegar naquele coração, naquela pessoa. E quem vai conseguir é você. Por quê? Principalmente se é uma pessoa que anda com você, é um amigo seu, uma amiga sua. Essa pessoa, ela olha para você como alguém de confiança. Então, essa pessoa pode ser o alvo do seu discipulado. Às vezes a gente pensa assim, mas eu vou discipular quem? Eu não tenho ninguém. Será, gente? E aquela amiga, aquele amigo que às vezes você sai, vai para um boliche, vai num shopping, toma um café, sabe? E o discipulado não quer dizer que toda hora você vai sentar, vai ler a Bíblia, vai orar. Nem sempre é isso, é você construir um relacionamento, uma amizade. Porque quando aquela pessoa precisar de você, ela vai se lembrar de você, ela vai lembrar assim, puxa, o Renato é aquele cara que eu posso confiar, vou ligar para ele. E Deus há de colocar a palavra de sabedoria sobre o que você deve dizer, sabe? Então assim, o discipulado, quando o Senhor fala aqui, ide, vai, sai da caixinha, sabe? Sai da zona de conforto, sai das quatro paredes, sabe aquele contexto? Muitas vezes a gente assim que... Isso assim para quem vai para a igreja, tá? Isso não para quem não vai, mas quem vai na igreja. Às vezes a gente ouve assim, a gente faz um monte de coisa, um monte de programação nas igrejas para as pessoas virem, né? Não, ele tem que vir para receber Jesus. Às vezes o cara tá quebrado, não tem nem força para sair da casa dele, o que dirá entrar numa igreja. E às vezes essa pessoa, ela tem um amigo, alguém que tá um pouquinho mais forte, mais firme ali na fé, e essa pessoa pode ser o alvo, a ferramenta de Deus para alcançar essa que tá sem força, sabe? Por isso, gente, que é importante a gente estar cuidando muito bem da nossa fé. E como que a gente cuida disso? Lendo a palavra, lendo as escrituras. Porque se chegar um líder e falar uma groselha para você, falando assim, olha, mas você não pode discipular ninguém.
Porque, sei lá, você não é digno, você não tem teologia, você não tem... Gente, essa Bíblia que eu acabei de ler não está dizendo isso. A gente precisa aprender a ler, Porque o Senhor, ele fala assim, que nós erramos por nós não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes as pessoas falam coisas pra gente que quando a gente não consulta, a gente pensa que é verdade. E aí, nós não estamos cumprindo a ordenança de Jesus. Olha só, os discípulos andaram com Jesus 3 anos, andando com Jesus, vivendo com Jesus, aprendendo com Jesus. Você vai para a igreja, você lê a Bíblia, você medita na Bíblia, você tem uma comunhão ali. Só que a gente acaba ficando guardando. Retendo o ensino, né? Que nós recebemos. É porque então, é isso que a gente está enfatizando. Exato. Assim, não, é porque ele tem que fazer. Não, é porque... Não! Ele ressuscitou e deu ordenância. Você deve fazer. Todos nós devemos fazer. E o que acontece? Como ela mesma estava falando, você tem um amiguinho lá, você tem uma amiga na escola, na faculdade, em qualquer lugar, começa a andar com ela. Entendeu? Você não vai precisar chegar para a pessoa e falar que você tem que aceitar Jesus ou qualquer coisa. Não! Mas viva Cristo e veja que as pessoas possam ver a transformação que Cristo fez na sua vida e assim elas quererem isso também. Exato. Porque é aí que está a questão do discipulado de Jesus Cristo. Ele andando com eles, andando ali, diariamente com eles. E isso aos poucos foi transformando a vida deles. E muitos, observação, só realmente aceitaram a Jesus mesmo, tiveram um encontro com Cristo, né? Depois que Jesus Cristo ele foi crucificado. A gente não pode esquecer que tem muitas pessoas que vão na igreja também que não conhecem Jesus. Parece bizarro isso que eu tô falando. A pessoa fica 10, 20 anos na igreja vivendo a mesma vida porque não conhece Jesus. Essas pessoas também precisam ser discipuladas. A Bíblia fala que o mais velho precisa ensinar o mais novo. Sabe, gente? Então, assim, a gente também não pode pensar assim... eu vou cuidar só dos meus amigos que não conhecem Jesus e aquele que às vezes está ali do seu lado aos domingos, a pessoa está fraca na fé, às vezes ela nem foi no culto há um mês, ela não aparece lá, ninguém vai atrás. Tem que ter o discipulado. O discipulado, gente, ele é um cuidado. Se ele for bem feito, aplicado biblicamente, ele é uma bênção. Uma bênção. Porque a gente sabe também que muita gente se apodera da palavra discipulado para querer dar às pessoas coisas para elas, querem manipular, querem agir de má fé. Existe esse lado também, só que é por isso que a gente fala aqui, se você está baseado na palavra de Deus, o Senhor ele vai te dar discernimento para você saber o que vem dele e o que não vem. O que cabe a gente é obedecer. Se o Senhor Jesus ele falou assim, ide, façam discípulos, batizem. Embora esse vídeo não vai falar de batismo, gente. Olha só, aqui em nenhum momento Jesus está falando batize se você for teólogo, batize se você for apóstolo, batize se você for pastor. Nenhum dos evangelhos você vai encontrar esse critério. Ele está falando batize. É claro que assim, talvez você que esteja ouvindo não concorda, vai bater na gente. Ok, gente, eu respeito a opinião de quem pensa diferente. Eu, pela Bíblia, quando eu leio isso daqui, para mim me parece claro que Jesus, ele queria alcançar vidas, o caminho era simples e nós dificultamos tudo. A gente acaba complicando todas as coisas. Sabe? Né? E aí depois ele pega e fala assim, além disso, né, de você batizar, você ensinar a obedecer. Gente, olha que coisa, o que você aprendeu da palavra de Deus, você que está assistindo o vídeo, a gente está falando, entregando essa mensagem para você. Qual é a lição que você tira daqui? Para e pensa. Aí você pegou e meditou ali, você pensa assim, puxa vida, eu preciso agir dessa forma. O que a Bíblia está dizendo? Você precisa ensinar essa pessoa a obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou. Não é a nossa opinião. Mas o que a Bíblia está dizendo. É o que a Bíblia está dizendo. Sabe, gente, a Bíblia ela é um livro, por que às vezes acontece assim das pessoas não quererem ler ou não estimularem, incentivarem a leitura? Por quê? Porque se eu não te incentivo a ler, eu posso falar o que eu quiser para você fazer o que eu quero. E eu vou falar para você assim, se você não fizer o que eu quero, Deus pode te amaldiçoar. E aí você não lê a Bíblia, você vai acreditar. E aí eu consigo te manipular.
Só que esse não é o caminho da palavra, não é o caminho bíblico. O caminho bíblico é que você conheça a palavra. Quando a gente fala assim, conhecereis a verdade, né? E a verdade? E a verdade vos libertará. O que é a verdade? É cada sílaba, cada palavra desse livro. Porque se eu conheço o coração de Jesus aqui, e se alguém falar alguma coisa diferente para mim, eu posso rebater pela Bíblia. O que a Bíblia diz. Mesmo que a pessoa não concorde. Ah, não, mas eu não concordo porque A, porque B. Eu falei, ok, você não concorda, mas a Bíblia tá dizendo isso. Tem coisas na Bíblia que às vezes a gente lê, você pensa assim, puxa Deus, que palavra pesada. Eu queria que nem tivesse escrito, mas está escrito, e se está escrito é para o nosso bem.